Fala galera, aqui é o Bruno Print. No nosso canal iremos falar muito do clube mais tradicional do Brasil, o Botafogo de Futebol e Regatas, o Fogão que enfrenta o Vasco amanhã no estádio Newton Santos às 21h30. Mas antes de falar propriamente desse jogo, eu quero lembrar vocês que hoje, segunda-feira, tem um jogão também no Allianz Parque, aliás, na Arena Itaquera, Corinthians e Palmeiras, e o Corinthians vencendo esse jogo pode deixar o Botafogo aí com a mão na taça do Campeonato Brasileiro. Corinthians vencendo hoje o Palmeiras e o Botafogo vencendo amanhã o Vasco, o Botafogo praticamente aí coloca a mão na taça, abre 6 pontos de vantagem. E eu separei aqui, né, um trecho do programa, né, do Craque Neto falando muito do jogo entre Botafogo, todas as informações de Botafogo, de Vasco, né, alguma coisinha também ali de Palmeiras e Corinthians. Então a gente tem tudo para vencer esse jogo, Corinthians também para vencer o jogo de hoje e a gente terminar aí essa rodada com 6 pontos de diferença, que pode sim nos dar a classificação, aliás, ou melhor, né? Pode nos dar o título do Campeonato Brasileiro, porque aí basta a gente chegar, manter esses jogos, esses pontos, né? Manter esses pontos até o final, até o confronto contra o Palmeiras no dia 26 e o empatezinho nos coloca com a mão na taça. É difícil? É, mas não é nada impossível. Mas o Botafogo tem chances reais de ser campeão, só depende de si e agora precisa aí de um tropeçozinho aí para deixar esse título ainda mais perto. 6 pontos de diferença, se a gente terminar essa rodada, fica muito difícil para o Palmeiras alcançar. Então, depois do intervalo, aliás, então, depois da vinheta, a gente vai soltar o vídeo, mas antes eu peço a você que se inscreva no canal, deixe o seu like é importante para o crescimento do canal. Não se esqueça de ativar o sininho para receber todas as notificações do nosso conteúdo e peço a você também que compartilhe esse vídeo para que mais pessoas sejam alcançadas com o canal do Bruno Print. Vamos para a vinheta, depois vem com o vídeo e as nossas considerações finais. Solta a vinheta. Amanhã tem Corinthians e Palmeiras, certo? E aí o Botafogo vai ter a oportunidade de saber o resultado. E todo botafoguense sempre foi corintiano. Ainda mais amanhã, hein? Pedro Certeza, Paulo César Caju, Jairzinho, Heleno de Freitas, Bebeto de Freitas. Botafogo amanhã é Corinthians, Corinthians, Corinthians. Qual um teaserzinho aí em relação a esse jogo, esse clássico maravilhoso de Botafogo e Vasco, que vai ser na terça-feira? É isso mesmo, Craque Neto. Terça-feira, no estádio Newton Santos, Botafogo e Vasco se enfrentam. Botafogo que mais uma vez, em mais uma rodada, vai entrar em campo depois do Palmeiras e já entra sabendo do resultado para, quem sabe, aumentar essa distância na liderança. O Botafogo que volta a campo depois daquela partida lá no Uruguai, com muita confusão contra o Peñarol e que perdeu por 3-1, mas se classificou, que era o mais importante, está na primeira final de Libertadores da história do clube. Para esse jogo de terça-feira, o Botafogo tem um desfalque importante. O zagueiro Bastos, angolano, um dos principais jogadores desse time, está suspenso, não entra em campo. Com isso, o Adrielson deve ser o substituto. O Botafogo, que no estádio Newton Santos é um time muito forte, não costuma perder pontos e no retrospecto recente contra o Vasco atuando em casa, tem se dado bem. No primeiro turno, jogando em São Januário, ficou tudo igual, 1-1, gol justamente do zagueiro Bastos de cabeça, que não vai poder estar nessa partida de terça-feira, Craque Neto. Então a gente vai falar de Palmeiras e Corinthians, Corinthians e Palmeiras. Daqui a pouco você volta com a gente também para falar de Botafogo aí direto do Maracanã, que por sinal o Botafogo é um timaço. Quem apita esse jogo de terça-feira? Arbitragem carioca, Bruno Arleu de Araújo, Meu que tá na Deus. pista. Ai, meu Deus do Horrível, céu. ele é horrível, com todo respeito, ele é horrível. Meu Deus do céu. Vamos lá, vamos colocar aqui, ó. Botafogo 64. Isso é uma nice. Se o Corinthians ganhar o jogo amanhã, meu irmão, o Botafogo é campeão. Depende do Botafogo ganhar o jogo do Vasco. Porque aí a grande chance do Botafogo vai ser essa. Palmeiras 61 ainda tem chance, Fortaleza ganhou de 3-0 do Juventude e tem chance, acabou. Só os três têm chance de ser campeão. Vamos colocar a próxima aí, a tabela aí pra mim, fazendo favor, que é só os três. Vamos lá. Atlético Goianiense pra mim já caiu, Cuiabá já caiu e Juventude pra mim vai cair. Isso é um pensamento meu, não sei do Salve, não sei do Quesada e da Marília. Pra mim, os três e o Bragantino. E aí vai correr aqui, ó. Vai correr aqui. Qual a importância desse jogo de amanhã pro Corinthians e principalmente Quesada pro Romão Dias permanecer no comando da equipe do Corinthians, que por sinal um empate ele cai. Não é Galileu,
de Galileu, Galileu. Mas é o Dorileu, que diga-se de passagem, um rapaz bem informado, conta tudo pra nós de Botafogo e Vasco, tudo que você sabe, garotinho. E que, por sinal, se você morar em Niterói, eu sempre estou em Niterói, garotinho. Terra boa, Neto, terra boa, mas eu moro em Botafogo, que fica ali pertinho da Band e as coisas ficam mais fáceis. Terça-feira, então, tem esse clássico no estádio Newton Santos, Botafogo e Vasco. A gente falou um pouquinho do Botafogo na nossa primeira entrada. Nessa segunda entrada, acho que vale a gente falar do Vasco. Os torcedores do Vasco estão tendo um final de ano tranquilo, algo que não acontecia há muito tempo, já que o Vasco vinha brigando contra o rebaixamento nas últimas temporadas. No ano passado, a gente lembra, a 10 minutos do fim do último jogo contra o Bragantino, o Vasco estava sendo rebaixado e conseguiu se salvar. O Santos acabou caindo. Então esse ano o torcedor vascaíno está tendo um fim de ano bem mais tranquilo e está com 43 pontos a 7 rodadas do fim do campeonato, então se permite sonhar, por que não, com uma vaga na pré-Libertadores. Está na 9ª colocação a 3 pontos do Bahia, que é o 7º colocado, e a gente lembra que nesse campeonato brasileiro já está confirmado que teremos pelo menos um G7, então o Vasco está de olho nessa 7ª vaga, dependendo de uma 8ª vaga, para quem sabe voltar a disputar a principal competição do continente. E para esse jogo de terça-feira, o Vasco tem 3 retornos muito importantes. O primeiro do artilheiro do time no campeonato, o argentino Verratti, que volta de suspensão, assim como o volante Hugo Moura. Eles dois formam a espinha dorsal desse time, são alguns dos jogadores que formam essa espinha dorsal. O próprio técnico Rafael Paiva falou sobre isso recentemente. E além dos dois, o Felipe Coutinho, que foi preservado contra o Bahia, também volta a ficar à disposição. E aí fica a pergunta, o Payet acabou com o jogo contra o Bahia, fez 2 gols, uma grande exibição, ele voltou a se titular depois de bastante tempo. Fica a pergunta, será que o Felipe Coutinho retorna ao time como titular para jogar ao lado do Payet, ou o Felipe Coutinho vai sentar no banco para o Payet começar jogando? Enfim, são algumas perguntas que a gente deve ter a resposta somente na terça-feira, nesse clássico contra o Botafogo. Ô, meu querido Igor, um beijo no seu coração, muito obrigado pela sua bondade para nós e vai para Botafogo, hein? Você vai pro Botafogo agora, a família tá esperando, vai jantar e que tá tudo certo, tá bom, filho? Valeu, craque Neto, é sempre um prazer. Não vai pra Vila Mimosa não, hein? Se você for pra Vila Mimosa, eu entrego você. O Ramon tá contando os dias, né? Já foi, né? Só falta agora enterrar. Mas assim, em relação a campeonato, se o Corinthians vencer amanhã, ele escapa. Se ele perder, aí é um duro golpe, né? É um duro golpe. Agora, 2 jogos em casa, né? Joga contra o Cruzeiro e joga contra o Vasco. Cruzeiro e Vasco. E Bahia. Não, seguidos. seguidos, O Corinthians, se empatar o jogo amanhã e se ganhar os 2 próximos jogos, ele vai pra Sul-Americana. Isso. Agora, o Palmeiras é o seguinte, tava até com o Ricardinho, ele concorda. Que é grande palmeirense. O Ricardinho? Nossa. O Ricardinho Nossa não. Senhora. O Ricardinho tudo Palmeiras, tudo Palmeiras. Não tem maturidade pra falar isso. Não aguento, só fala de Palmeiras. Eu fui falar boa tarde. Ele viva Palmeiras. Eu fui falar boa tarde, ele falou Palmeiras. Ele tem a tatuagem de como é aquele centroavante? Joino. Joino, ele tinha a tatuagem do Joino na panturrilha. Mauro Betti tem também. Joino. Mauro Betti vem Não, também. Mauro Betti tirou o cabelo quando o Joino foi contratado. Fez promessa, ele tem uma tatuagem. Se o Palmeiras Joino perder... Eterno tá escrito na panturrilha do Se o Palmeiras perder o jogo, pra mim já era. Pra você salve a vida do Corinthians em relação já era pro Palmeiras, né? ao jogo de amanhã. São duas coisas muito loucas, né? O Palmeiras tendo que ganhar e o Abel Ferreira é monstro, que por sinal o Abel Ferreira acho que não perdeu nenhuma lá. Perdeu uma. Perdeu uma só. O gol do Roger Guedes. Perdeu uma. Esse cara é um monstro, esse Abel Ferreira é um monstro. E aí se ganha o jogo, vai pra 64. Não, 63. E aí iguala ali. Se o Corinthians ganhar, eu acho que ele vai pra 64, exatamente isso. Qual a ideia desse jogo pra arbitragem? Então você tem um time que joga pra ganhar o título e tem um time que joga pra não cair. Olha que loucura. Olha, e um derby de magnitude mundial. É jogo difícil e é árbitro que atrapalha o jogo. O Hilton Pereira Ele atrapalha o jogo. O Hilton Pereira Sampaio Desgraçado. que vai apitar o jogo amanhã. Neto, pro Corinthians o empate é um grande resultado. Pro Palmeiras é um péssimo resultado. O Palmeiras tem que, você falou, o Botafogo ainda vai jogar contra o Vasco, tem 3 pontos na frente do Palmeiras. O Palmeiras não pode nem empatar esse jogo, nem pensar em empatar. O Corinthians é um grande resultado empatar. Porque o Corinthians tem jogos na frente. O Corinthians ganhando amanhã do Palmeiras, o Corinthians pode almejar coisas maiores nesse campeonato, além do rebaixamento. Agora, o empate também é um grande resultado pro Corinthians. Eu não tenho dúvida nenhuma que o empate é um grande resultado, eu vou te perguntar, Marília, porque tem mais 2 jogos, Cruzeiro e Vasco. É o entendimento que eu tenho da tabela. E mais, hein? Se o Corinthians ganhar um jogo amanhã, o Corinthians briga pra Sul-Americana, no meu ponto de vista. Pra você, Marília Ruiz, a maior jornalista desse país. Na verdade, o empate serve agora porque a rodada ontem, que começou ontem,
facilita isso. O Corinthians não foi ultrapassado por ninguém que estava atrás dele. O empate não é confortável, mas sobe um número, né? Um pontinho, ainda que o Atlético Paranaense tem um jogo a menos do Corinthians nessa diferença para a zona de rebaixamento. Se você pegar os adversários do Palmeiras para frente, na teoria o Palmeiras é o mais difícil. O Corinthians não pega mais o Botafogo, o Corinthians não pega mais o Fortaleza, o Corinthians não pega mais o Flamengo, o Corinthians não pega ninguém que está no G6 a não ser o Flamengo. Tem o Cruzeiro que está de olho na Copa Sul-Americana. Então, deixou de ser catastrófico o empate amanhã. Catastrófico, é verdade. Porque ontem os resultados favoreceram. Acho que no caso, eu fiz essa brincadeira no UOL, vou repetir com licença. Do UOL, que hora que você faz do UOL? Tá no Todo UOL? dia, 6 da tarde. Chama Aliás, o- eu e você, nós estamos competindo, hein? Então, galera, o que você achou aí? Informações, né, fresquinhas para vocês sobre esses clássicos, né, principalmente do clássico entre Botafogo e Vasco, né? O Botafogo, como foi dito aí, não terá o Bastos, né, mas o Adrielson, eu creio ali, ao lado do Alexandre Barbosa, vai dar conta do recado. E eu quero ver esses duelos aí no meio de campo, no Botafogo, que tem o Savarino e o Almada, e do outro lado, no Vasco, Felipe Coutinho e o Payet, né? Na frente, Igor Jesus e o Verratti. Vai ser um clássico muito bom e eu tenho certeza aí que todos nós, botafoguenses, vamos sair felizes. Vai ser jogo difícil, duro, mas o Botafogo tem totais condições de sair com a vitória. E é claro, não podemos esquecer de secar o Palmeiras hoje, né, no jogo em Itaquera. Então é isso. Já convido vocês hoje, às 21h30, aqui no canal do Bruno Print. A gente vai ter uma live especial falando muito do jogo entre Botafogo e Vasco e também a participação do Jarbas do Troféus, né? Jarbas dos Troféus, que vai fazer sorteios aqui, surpresa aqui no canal do Bruno Print para vocês que participarem, independente de qual clube você torce. Se tiver assistindo a live, você vai participar do sorteio hoje aqui no canal do Bruno Print, nessa segunda-feira, dia 4, Jarbas dos Troféus, aquele que faz aqueles troféus lindos e que prometeu dar um troféu para cada jogador se a gente for campeão da Libertadores. Então, conto com vocês. Valeu, galera. Um forte abraço. Que Deus abençoe a sua vida e a sua família. Tamo junto.